1 Reis capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós temos nesse texto as últimas orientações, as últimas palavras, as últimas ordens que Davi está tendo com seu filho Salomão. Davi está nos seus últimos dias de vida, acamado, estado grave de saúde, e ele chama o seu filho, que já havia acabado de ser declarado como seu sucessor, e ele dá algumas orientações para o seu jovem filho, que iria assumir um dos reinos mais prósperos da época. E ele diz assim, a partir do versículo 1: quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Você também sabe o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez com os 2 comandantes do exército de Israel, com Abner, filho de Ner, e com Amasa, filho de Jéter. Ele os matou, e em tempos de paz vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem, e não permita que ele morra em paz com idade avançada. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, o gileadita, e que eles estejam entre os que comem a sua mesa, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão. Eis que você também terá que lidar com Simei, filho de Gerá, filho de Benjamim de Baurim, que me lançou uma terrível maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém ele veio ao meu encontro junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não mataria a espada, mas agora não o tenha por inocente, pois você é um homem sábio, e bem saberá o que deve fazer com ele, para que ele seja sepultado com os cabelos brancos manchados de sangue. Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Tem um texto que eu li há muito tempo, sempre fico lembrando dessas frases. Hoje eu estive pesquisando para achar e gostei. São algumas frases, não sei quem já viu, as frases mais comuns ditas antes da pessoa morrer. Já parou para perguntar, tem a curiosidade, quais são as frases mais comuns usadas antes da morte? Algumas estão aqui, ó. Corte o fio vermelho, eu tenho certeza, né? Pode subir que aguenta mais um. Outra frase: o que acontece se eu apertar esse botão? Vou acender um fósforo. Não toque em nada. Outra frase: esse vai passar perto, né? Deixa comigo, vou te denunciar. E vai assim por diante. Depois você vai com curiosidade para você ver. Essas frases são muito comuns, não é? Você fala assim: como assim a última frase? Vou te denunciar. A pessoa vai, pá, né? Não, aguenta mais um. Não aguenta, cai. E assim por diante. É interessante que quando a gente começa a olhar essas frases, elas expressam muito mais do que uma reação momentânea. Muitas vezes elas expressam uma marca de uma personalidade. A pessoa diz assim: atira se for homem. A pessoa dá um tiro. Aí você fala: poxa, ele não deveria ter falado isso. Provavelmente ele falava isso constantemente. Naquela hora ele encontrou alguém que resolveu atirar. Provavelmente a pessoa carrega um sentimento de bondade. Não, pode entrar. Eu não sei quem aqui já teve a alegria de ficar preso no elevador, né? É muito legal, né, gente? Quem já teve? É gostoso. Não, tanta gente assim. Quando você chega lá, normalmente é porque alguém disse essa frase: pode entrar, aguenta,
Dá. Aí, de repente, ele para no meio e você fica daquele desespero. Eu tive a satisfação de ficar preso no meio num prédio. Eu era o único brasileiro e não entendia nada que eles falavam. Então, o desespero era maior ainda, né? Porque eles acreditavam que eu seria o salvador, e eu era o que menos sabia o que fazer naquela hora. A gente começou a gritar e ponto final. Mas é um aspecto de bondade, muitas vezes dá certo, e a gente vai deixando passar, e várias outras circunstâncias. Esse texto que nós lemos, ele mostra, talvez naquele último instante da vida de Davi, muito mais do que apenas conselhos. Aliás, mostram talvez aspectos que estavam presentes no coração de Davi durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida. Ele poderia ter chamado seu filho Salomão e dito para ele assim: filho, eu quero te dar instruções para você ser um bom rei. Ele deixa palavras claras. Os primeiros versículos, de 2 até o versículo 4, ele deixa bem claro, quando ele diz para ele assim: eu estou partindo. Você precisa ter duas coisas para administrar esse reino com competência. Primeiro, você precisa ter coragem. Mesma palavra que Deus disse a Josué: ser corajoso e tem bom ânimo. Ao invés de falar tem bom ânimo, Davi olha para Salomão e diz assim: seja homem. Seja homem. Ou seja, não deixe de encarar corajosamente os seus desafios. A partir daí ele vai fazer uma série de exposições demonstrando o quanto Davi era um homem que confiava na promessa e na palavra de Deus. Ele vai dizer: guarde os preceitos do Senhor teu Deus, guarde aquilo que provavelmente você foi ensinado em todo o tempo, estando ao meu lado constantemente. Eu falava disso para você, guardando os seus estatutos, andando nos seus caminhos, seus mandamentos, e ele deixa claro o porquê desta fidelidade aos mandamentos do Senhor ser tão importante para Salomão, porque esse é o critério para que a promessa de Deus se mantenha na vida de Davi, e nunca falte um sucessor no trono de Israel. Se nós olharmos a história, o reino de Israel, ele vai ser consolidado a partir de Saul, depois Davi e depois Salomão. Após o reinado de Salomão, esse reino é dividido por causa de uma confusão causada entre Jeroboão, comandante do exército de Salomão, e Roboão, filho de Salomão. Eles não se entendem, as 12 tribos, que equivaleriam a 12 estados, se dividem. 10 dessas tribos seguem Jeroboão e tornam-se o reino do norte, também chamado de reino de Israel, e Davi, e a tribo de Davi, junto com a tribo de Judá e Benjamim, essas duas se mantêm fiéis a Davi, a Salomão, a Roboão, e tornam-se o reino do sul ou reino de Judá. Este reino sempre foi governado por descendentes de Davi, sempre. Nunca teve outra família que governasse. O reino do norte passou por diversas dinastias. Essa era a preocupação de Davi quando ele orienta o seu filho a se manter fiel aos decretos de Deus. É para que o seu nome, para que a sua posteridade fosse mantida. Mas o que a gente percebe nas últimas palavras de Davi? Davi expressa as angústias presentes em seu coração. Davi expressa um coração amargo, um coração dolorido, um coração angustiado, um coração que parece ter deixado de agir com sinceridade, com honestidade em muitos momentos da sua vida. Olha as palavras, depois que ele diz: guarde os preceitos do Senhor, ele dá duas ordens, duas orientações de execução de vingança, e no meio um pedido de tratamento com gratidão para uma família. O primeiro pedido para se executar uma vingança é contra Joabe. Ele diz assim: você sabe o que Joabe fez. Joabe foi comandante de guerra de Davi.
Joabe talvez tenha sido um dos principais homens de confiança de Davi. Joabe é aquele sujeito que em toda a vida, vamos dizer assim, se precisasse de alguém para fazer o serviço sujo, Joabe, é você. Se precisasse de alguém para fazer o serviço limpo, Joabe, é você. Joabe se tornou tão íntimo do rei Davi, que em um determinado momento Davi, ele é violentamente expulso do seu reino pelo seu filho Absalão, e Davi foge, e começa então uma guerra feroz de Absalão contra Davi, e o filho quer matar o pai e consolidar o reino, e na primeira oportunidade que Joabe tem, Joabe mata Absalão, como se fosse uma forma de defender o seu rei. Quem conhece o texto sabe que Davi fica aí profundamente chateado, porque ele queria que o seu filho tivesse vivo, mesmo havendo Joabe defendido a sua honra e o seu reino. É Joabe quem vai chamar a atenção do rei quando ele está chorando, gritando: Absalão, meu filho, quem me dera ter morrido no seu lugar. É Joabe que vai dizer: você está envergonhando o seu povo, está envergonhando o seu exército, você está envergonhando todos, porque você está chorando por aquele que quer tirar a sua vida. Joabe cometeu duas grandes falhas com Davi. Em primeiro lugar, ele, para manter o seu poder, ele mata dois importantes oficiais, duas importantes figuras no governo de Davi. E ele, quando Adonias começa a se sentir rei na doença de Davi e resolve se autoproclamar rei, Joabe resolve apoiá-lo. Davi nomeia nomeia Salomão, seu substituto. Joabe tinha seguido Adonias. Agora, Davi olha para o seu filho Salomão e diz assim: lembra de Joabe, não deixa ele descansar em paz. Ele não está expressando simplesmente um desejo de se vingar por duas decisões tomadas de forma, talvez, na emoção, mas ele está expressando que no decorrer de toda a história, ele tem mágoas gravadas e cravadas no coração, que não puderam ser tratadas, porque o relacionamento político, ele interferia nas relações pessoais. Ele está expressando ali uma mágoa, talvez, de alguém que tinha que ter resolvido seus problemas em vida com Joabe, mas ele nunca teve coragem. Ele simplesmente foi ignorando, e agora, diante da morte, ele transfere a responsabilidade de fazer o que ele nunca teve coragem de fazer ao seu jovem filho, dizendo: vinga por mim. O outro que ele pede vingança é Simei. Simei era provavelmente uma pessoa rica, próspera, que quando Absalão tomou o trono de seu pai Davi, ele se colocou no caminho por onde Davi passava e amaldiçoou firmemente a vida e a família de Davi. Ele foi aquele que se colocou no caminho de fuga de Davi para lançar sobre ele maldições, para se alegrar com a desgraça do rei Davi. Observa que Simei não está nem mesmo se colocando a favor de Absalão. Ele simplesmente está expressando talvez alguma mágoa, alguma amargura, alguma tristeza que ele tenha tido com Davi e a sua família, e ele expressa isso na forma de maldição. Irmãos, essa maldição não é que ele está dizendo assim, seja amaldiçoado. Muitas vezes é aquela zombaria: bem feito, você merece, como eu estou feliz em ver a sua desgraça. Já viu gente fazendo assim? Não, né? Não acontece não, né? Às vezes a gente está numa situação complicada e os outros riem da gente. A gente só esquece quando os outros estão numa situação complicada e a gente ri deles.
O fato é que, quando Davi foi restaurado ao trono, Simei o procura, pede perdão, implora por misericórdia. Ele fala que agiu como um louco, e Davi lhe estende a mão e lhe diz: eu te perdoo, você vai sobreviver. Que bonita atitude do rei. Agora ele olha para Salomão e diz assim: faça com que os seus cabelos brancos sejam tingidos com sangue quando ele for à sepultura. O coração de Davi ainda tem mágoas. No meio desse contexto, ele lembra de Barzilai, um gileadita, que no meio da sua angústia, foi uma família que se colocou ao lado, que lhe deu pão, que lhe deu abrigo, que lhe mostrou companheirismo, lhe mostrou a amizade, não pelo rei, mas pelo Davi, o pastor, o homem, o soldado, o fugitivo, a pessoa. E ele agora mostra gratidão. É interessante pensar nesse Davi, o homem segundo o coração de Deus, que a gente gosta muito de enfatizar a expressão segundo o coração de Deus, mas que no seu momento terminal, ele expressa ser um homem. E provavelmente nós nos identificamos muito com Davi nessa noite. Provavelmente estejamos em processos ou tenhamos no coração muitas das mágoas que alimentaram o coração de Davi até o dia da sua morte. Nós não sabemos qual vai ser a última palavra que diremos antes de morrer. Mas me preocupa que a última palavra seja como a de Davi, carregada de angústia, de sofrimento, de amargura, de dor. Solicitando que não deixem a sua vingança deixar de ser tomada. Davi tem uma dificuldade terrível. Davi não sabe tratar com a palavra chamada perdão. Apesar de Davi ter vivido como um rei, de ser um homem, e quando a gente fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus, ele é um homem transparente, é um homem claro, é o que Deus espera de nós. Deus não espera que as nossas orações sejam orações belas, agradáveis, bonitas e falsas. Às vezes é difícil para nós falar o que está no nosso coração. Há cerca de 4 anos nós fizemos uma conferência lá no seminário sobre os salmos imprecatórios. O que são salmos imprecatórios? São aqueles salmos bonitos, românticos, maravilhosos que tem na Bíblia. Diz, tipo quando o salmista diz assim: tomara que o Senhor pegue a cabeça dos filhos dos nossos inimigos e esmague contra a pedra. Já viram? Já imaginou você orando? Eu estava uma vez numa reunião de oração e uma irmã estava orando por uma pessoa e diz: ela está perseguindo a minha filha. Deus, varre da terra essa pessoa, destrói, acaba com ela, não deixa ela ter paz. E os irmãos que não estavam sabendo, estavam só repetindo e não estavam percebendo a oração, falavam amém, amém. E eu fiquei assim: misericórdia, Senhor. Depois a gente para e pensa: Deus ouve as nossas palavras ou o que está no nosso coração? Oração assim você pode fazer, mas faça silenciosa. Deixa só Deus saber o que está no seu coração, que Ele vai tratar, Ele vai cuidar. Davi, ele falava para Deus, ele expressava suas dores, suas angústias, mas na hora de tratar o seu coração, ele agia como um homem rebelde e obstinado. Davi não entendia o perdão. Como muitas vezes nós também não entendemos o que é perdoar, e talvez você esteja nessa noite na mesma situação de Davi, com pessoas com quem você tem que se relacionar politicamente, mas no fundo você não suporta, ou pessoas que você disse: tudo bem, eu te perdoo, dá um abraço aqui, não tem? Abraço de crocodilo, né? E depois vai e não volte mais, some, depois todos os dias você quer o mal. Não, o pastor está falando isso, mas ele não conhece. Todos nós somos santos e perfeitos, né?
Nenhum de nós tem isso no coração, tem? Não vou nem perguntar. Às vezes nosso coração está amargurado, dolorido, e o que a gente precisa é de um remédio chamado perdão. Mas você sabe o que é perdão? Interessante que tem 2 palavras no hebraico para perdão e 2 palavras no grego. E essas 2 palavras são bem usadas. A primeira palavra que nós temos no hebraico, ela significa levantar. A ideia, essa palavra é usada no ato de José ao perdoar os seus irmãos. Quem foram os irmãos de José? Foram aqueles que, quando o viram para vigiá-lo, para levar notícias para o pai, eles entenderam que era uma oportunidade de sumir com aquele menino que vivia causando problemas para eles, que era fofoqueiro, que era intrigador, é assim que eles era o preferidinho do papai. Então eles armaram uma cilada, venderam ele como escravo e disseram para o pai que ele havia sido morto, e o tempo passou. Alguns chegam a dizer que passaram-se 30 anos. Agora José, ele não é mais aquele menino que foi vendido como escravo, agora ele é um adulto que está sob o governo de todo o Egito, a maior autoridade no Egito depois de Faraó, e ele olha os seus irmãos, aqueles mesmos que anos atrás lhe jogaram numa cisterna, o venderam como escravo e fizeram de conta de que ele não existia mais, e eles vêm comprar alimentos. Sua família está passando fome. E apesar de muitos entenderem que José perdoou com a maior facilidade do mundo, irmãos, olha só, primeiro, ele deixou um irmão preso. Alguns dizem que talvez por mais de 1 ano, nenhuma regalia, para que voltassem com Benjamim, o mais novo. Benjamim volta, porque Benjamim é o único filho de pai e mãe, irmão legítimo de José, e quando ele volta, ele cria uma armadilha para que Benjamim fosse preso. Os outros podem ir embora, mas Benjamim vai ficar, é o único que me interessa nessa família ter ao meu lado. Judá, um dos irmãos, se oferece para ficar no lugar de Benjamim por dó do pai. E Deus vai quebrando o coração de José de pouco em pouco, e José chora. E José, quando chora, ele primeiro sai da presença dos irmãos, depois pede que todos se retirem. Ele começa a chorar e ele entende o plano de Deus, e ele olha para os seus irmãos e diz assim: meus irmãos, sou eu, José. Aí eu lembro de um pregador que disse, nessa hora eles estavam morrendo de medo da prisão. Quando ele disse, sou eu, José, eles falaram, lascou de vez. Agora nós estamos perdidos. Ele vai se vingar de nós. E José usa a palavra Nazá. Eu lhes perdoo. Eles estão ajoelhados, quebrados, destruídos, e a palavra de José para eles é: levanta, eu levanto vocês. Eu estou entendendo o que Deus fez na minha vida. E apesar de todo o sofrimento de ter vivido como escravo, de ter vivido como prisioneiro, de ter sido acusado, de ter sido injustamente tratado como uma pessoa indigna de viver em família, em todos os locais, eu entendo agora que Deus me concedeu a honra de vir à frente para preservar a vossa vida. Então ele fala, eu te perdoo, e essa expressão é, eu levanto vocês dessa situação de prostração e lhes coloco de novo em pé. Isso é perdoar, é olhar para aquele que nos ofendeu e colocá-lo de novo em pé. Observa que talvez alguns venham dizer, gente, como é que José pôde perdoar? Porque José entendeu o plano de Deus na vida dele, e só assim ele pôde estender a graça do Senhor para a vida dos seus irmãos. A outra palavra é muito usada nas cerimônias, é a palavra kafar, que é usada principalmente para a tampa da arca da aliança, que significa o propiciatório.
Todos os sacrifícios eram trazidos como uma forma de adoração, como se fossem formas de pedir perdão. E quando esses sacrifícios chegavam no Santo dos Santos, eram colocados simbolicamente todos dentro de uma arca. E o sacerdote vinha com uma tampa e cobria a arca. E nesse momento, simbolicamente, Deus dizia para Israel: todos os vossos pecados foram perdoados, cobertos. O sangue de Jesus Cristo cobriu todos os pecados. Não há mais culpa. No grego nós temos duas outras expressões. A primeira, ela dá a ideia de deixar ir. É como se a palavra, é como se a falta do perdão causasse um aprisionamento. E todas as vezes que essa palavra é usada, ela é usada no sentido de libertar, no sentido de deixar aquela pessoa que está espiritualmente, emocionalmente e às vezes fisicamente presas a nós, ser libertada, ter o direito de caminhar, ter o direito de ir à frente. E a última palavra usada, ela dá a ideia de ser gracioso, de ser amável. Irmãos, uma das coisas interessantes em todas as expressões, perdão é um ato dado por quem foi ofendido, é um ato gracioso. Nós poderíamos dizer que perdão é uma ação graciosa, que sepulta, que cobre o que causou a queda, tornando possível seguir em frente. Em outras palavras, não conceder o perdão é morte. Não para quem causou a ofensa, mas para quem foi ofendido. Joabe estava vivendo a sua vida. Simei estava vivendo a sua vida. Davi estava morrendo a sua vida, porque ele não conseguia perdoar, ele não conseguia libertar, ele não conseguia esquecer, ele não conseguia conviver, ele não conseguia falar. E ele chega à morte e vira para Salomão e diz: não deixe que essa vingança deixe de ser cumprida. Se você olhar as páginas seguintes, você vai ver que os primeiros atos de governo de Salomão foi matar Joabe, foi arrumar pretexto para matar Adonias, que usurpou o seu trono, que era por direito de Adonias, foi arrumar pretexto para matar Simei, foi exatamente cumprir aquilo que estava no coração de Davi: morte. Quais são as consequências da falta de perdão? Primeiro, paralisia. No momento em que Davi se sentiu ofendido por Joabe, ele paralisou tudo na sua vida. No momento em que ele se sentiu amaldiçoado por Simei, nem o pedido de perdão tirou dele a dor, a angústia, para que houvesse um relacionamento saudável entre eles. Você pode fazer as coisas, mas as emoções estão travadas, o coração está parado, você não anda. Pensa por alguns instantes, quantas pessoas estão paralisando a sua vida? Quantas situações têm acontecido que te fazem desejar um ano novo com o fim dessas pessoas, dessas situações? Amarguras que não saem do coração, que estão te travando, te angustiando. Às vezes tem dificuldade de ir por tais caminhos e encontrar alguém no caminho. Eu me lembro de uma situação muito interessante em que uma pessoa estava assim, digamos assim, não estava com muita vontade de me ver. E Deus é tão maravilhoso, não é? Sabe o que Deus faz quando a gente não quer ver alguém? Deus faz a gente atravessar o caminho dessa pessoa. E quando a gente está com muita raiva e olha frente a frente, a vontade é fugir, mas quando não tem como fugir, o que a gente faz? A gente trava, paralisa. E foi isso que aconteceu com essa pessoa, né? Irmãos, às vezes a gente está assim. Falta de perdão paralisa tudo, paralisa sonhos, paralisa projetos, paralisa a alegria, destrói.
A falta de perdão, ela traz a ideia de impotência. É um sentimento de estar constantemente caído. É como se tivéssemos diversos nãos, obstáculos. A nossa corrida deixa de ser 100 metros rasos e passa a ser 110 metros com barreiras. E muitas vezes nós nos sentimos correndo 110 metros com barreiras, mas com sérias dificuldades de pular. Tem que derrubar as barreiras, não temos forças. O perdão traz amargura, tira a alegria da vida. E olha, irmãos, eu não estou dizendo do ser perdoado, eu estou dizendo de manter o sentimento de que fomos ofendidos, fomos magoados, fomos amargurados. Queremos justiça. O perdão, a falta de perdão, nos impede de experimentar a graça de Deus sobre a nossa vida. Por mais que Davi tivesse uma profunda relação com Deus, a sua vida era um fardo. Ele não conseguia colocar o fardo sobre as costas do Senhor. Por isso ele chega ao dia da morte com amargura no coração. O que precisamos fazer para praticar o perdão? Em primeiro lugar, nós precisamos compreender a graça de Deus, a graça de Cristo. Isso não é fácil. É muito fácil a gente dizer assim: fui ofendido, não é? Quer ver? Fala assim: eu fui ofendido. Fala. Tem poucos que foram ofendidos aqui, né? Mas não é difícil falar. Agora fala assim: eu ofendi. Eu fiz mal. Eu maltratei. Quando a gente olha para Cristo, a gente diz: foi esse segundo ponto que aconteceu. Não adianta querer arrumar outros culpados para a morte de Jesus. Quem matou Jesus? Fui eu. Foi você. Fomos nós. Nós o ofendemos. Um dia desse estava meditando sobre o nosso tempo e o Evangelho. Hoje nós queremos tanto ser reconhecidos, não é verdade? É uma marca do nosso tempo, ter a nossa autonomia, ter a nossa liberdade. Nós queremos ser reconhecidos, ser elogiados e tal, e tal, e tal, e tal. Jesus nunca foi reconhecido, ele foi desprezado, foi humilhado. Quando você olha a cena da cruz, você só vê um discípulo ali. Um foi o que causou a crucificação, ele o traiu. O outro tentou chegar perto, mas em 3 ocasiões que ele teve a oportunidade de se identificar com Cristo, ele disse: não conheço esse homem. 9 fugiram e ninguém sabe onde estavam. Mas João foi até o fim. Ele chegou lá e disse: eu sou amigo dos sumos sacerdotes. Eu sou conhecido dos que estão crucificando Jesus. Ele está lá para dar um apoio moral para Maria. Ele está ali para dar um apoio moral para aqueles que estão vendo o seu querido, o seu parente, o seu amigo, o seu mestre ser cruelmente crucificado. Mas João não está ali para dizer que é discípulo. Jesus está olhando para eles, para nós, e está dizendo para nós: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus identifica João, né? E ele pede para esse João que está ali no anonimato para cuidar da sua mãe. Irmãos, nós desprezamos Jesus. Nós não fizemos caso de Jesus. Ainda assim, Ele nos amou.
ainda assim Ele nos perdoou, ainda assim Ele não desistiu de nós, ainda assim Ele sentiu a dor dos cravos em suas mãos e pés, ainda assim Ele permitiu ser furado, ainda assim Ele permitiu espinhos perfurando o seu crânio, ainda assim Ele permitiu os xingamentos, as chicotadas, ainda assim Ele permitiu a zombaria. Ainda assim, Ele olhou para o Pai e disse: está consumado. Ainda assim Ele mostrou amor. Ninguém pode nos ferir mais do que nós ferimos Jesus. E Jesus nos agraciou com o perdão. Isso nos faz pensar que não há ninguém que não possa ser alvo de um perdão por nossa parte, porque sempre fomos agraciados mais do que concedemos graça. Quer entender o que é o perdão, como fazer? Compreenda a graça de Cristo na sua vida. Confie e entregue a sua causa à justiça de Cristo. Nós temos um erro fundamental na prática do que é perdão. Muitas vezes entendemos que perdão significa esquecer as coisas. Não, ninguém esquece ofensa, ninguém esquece. Davi não está errado por se lembrar de Simei e Joabe. Davi não está errado por lembrar das dores e das angústias. Davi está errado porque ele quer fazer justiça com as suas próprias mãos, ele quer ser o legislador. Perdoar não significa desistir da justiça, perdoar significa confiar a justiça a quem domina a lei. Perceberam? Se alguém me provoca um dano, um assalto, um assassinato, eu não vou desistir de processá-lo, de condená-lo, de entregá-lo, mas eu não vou querer matá-lo. O perdão significa que a justiça está nas mãos daqueles que por direito a podem executar. E no nosso caso, quem executa a justiça é Deus. A questão básica é saber: eu sou capaz de entregar e confiar nele como nosso advogado, como nosso defensor? Eu sou capaz de entregar e confiar no juízo dele, nas decisões dele, como soberanas em nossa vida? Há alguns anos vi uma reportagem sobre uma política que tem sido feita, se eu não me engano, aqui na região de Sapucaia, em que os presos eles estavam sendo colocados frente a frente, os assassinos, né? Por exemplo, a pessoa matou o filho de uma pessoa, eles levavam a mãe dessa pessoa que foi assassinada e colocava frente a frente com o assassino para que os dois pudessem dialogar, conversar e tratarem-se mutuamente no sentido de perdoar e ser perdoado. E não esqueço de uma entrevista que um dos assassinos, depois de chorar muito, ele disse: eu pensei que ela viria me agredir, mas ela me perdoou, e eu entendo que agora a minha pena precisa ser cumprida, porque a dor do perdão me fez ter consciência da gravidade do meu ato. O perdão não significa fim da justiça, o perdão significa uma justiça reconhecida, mas por aquele que é o Senhor da justiça. O que fazer para praticar o perdão? Tomar a primeira atitude. Não espere que o outro venha te pedir: ah, mas eu fui ofendido. Vai lá, estenda a mão, abrace. Não, eu não vou fazer isso, isso é orgulho. Se Jesus tivesse esperado nós irmos a Ele, estaríamos todos condenados ao inferno. Ele veio, Ele desceu, Ele se encarnou, Ele sofreu, Ele morreu, Ele nos deu gratuitamente algo que nunca pedimos perdão, mas Ele nos perdoou. O que fazer para praticar o perdão? Descanse em Cristo, mesmo quando não houver correspondência. Nem todos vão entender a graça do perdão. Muitas vezes a pessoa ofendida ou a pessoa que ofendeu, você vai procurar
resolver os problemas e ela vai dar as costas para você. Você vai pedir perdão e a pessoa vai dizer não. Você vai procurar a reconciliação com aquele que te ofendeu e ele vai dizer não. Você vai ficar amargurado por isso? Como Davi ficou com Simei? Não. Descansa em Deus. Ele cuida do seu coração. Ele cuida da sua alma. Ele cuida de você. Ele cuida. Ele te leva às águas de descanso, a pastos verdejantes, porque Ele é o seu pastor e Ele não deixará nada ter falta. E quando chegar no último dia, seu coração vai estar em paz. Você vai poder olhar para o Salomão que estiver ao seu lado e dizer para ele: lembra de Barzilai, um homem honrado, um homem que merece o seu cuidado. Lembra de cuidar de todos os preceitos do Senhor, para que a nossa casa tenha prosperidade. Lembra das coisas boas, porque quanto tudo aquilo de mal que aconteceu ou tem acontecido na minha vida, Deus já tratou o meu coração. Isso é o perdão. E eu quero te convidar nesse instante a refletir sobre isso. Eu quero te convidar nesse instante a colocar diante de Deus essa dificuldade. Não fica dizendo assim: nossa, eu sou a pessoa mais fácil de perdoar que existe, meu coração não tem nenhuma angústia. Não minta para você. Não minta. Mas coloque diante de Deus: sim, Senhor, tem amarguras que ainda corroem meu coração. O ano está só começando e eu quero ter um ano de alegria. Eu não quero que a minha última palavra antes da morte seja uma palavra que expresse dor, angústia, paralisia, revolta, impotência, incapacidade de reconhecer a graça. Eu quero que a minha última palavra seja uma palavra de gratidão. Eu quero aprender a perdoar. Eu quero aprender a vivenciar esse remédio que cura mais do que o físico, cura a alma, cura tudo que pode nos destruir. Nós vamos fechar os olhos nesse instante e nós vamos aproveitar esse tempo para colocar a nossa vida diante do Senhor. É o nosso tempo de contrição, é o nosso tempo de avaliar a nós mesmos. O desejo do meu coração é que antes de irmos para a ceia do Senhor, nós possamos ter o coração completamente dependente de Deus. Se você tem que perdoar, essa é a hora. Se você tem que pedir perdão, essa é a hora. Se você está com dificuldade, seja em um lado, seja no outro, esse é o momento de dizer para Deus: me ajuda, me socorre, eu preciso disso. Eu não quero mais carregar a amargura na minha alma, eu não quero mais ficar com o coração dolorido, eu não quero mais ficar com esse sofrimento. Eu quero olhar para a cruz e ver que Ele, que eu tanto causei sofrimento, olhou para mim com amor. Ele me amou, Ele cuidou de mim. E é por isso que eu estou aqui, grato, feliz. Se você tem esse desejo no coração, enquanto estivermos cantando, vem aqui à frente para orarmos juntos e clamarmos que o Senhor venha fazer essa obra em nossa vida.